Boa noite, meus amigos queridos. Muito obrigado por vocês estarem inscritos no SEAC. Divulguem mais o nosso canal SEAC Ajudando a Caminhada para espalhar a mensagem. Gratidão a vocês. Gratidão. Perdão, meus amigos. Deixa que começa a tocar aqui. Desculpa. Em nome meu. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, né? E estamos aqui com a Beth, né? Ela veio passar para a gente jogos violentos atrapalham na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, né? Das nossas crianças. E estamos aqui com a nossa querida amiga Beth, que vai nos esclarecer esse tema. Amiga Beth, seja bem-vindo à Casa Espírita de Amor e Caridade Ajudando a Caminhada, SEAC Ajudando a Caminhada. Agradece a você o carinho imenso. É com você. Gratidão. Boa noite, amigos queridos. Levemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que eles possam estar conosco, nos amparando, nos protegendo, nos abençoando, bem como aos nossos familiares, e que possamos entender um pouquinho mais de todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz, que os estudiosos aqui encarnados também nos oferecem. E assim seja. Bom, nós vamos falar de, como o Rodrigo falou, games violentos. Será que eles prejudicam a formação da criança? Cada vez mais os games, os jogos eletrônicos se destacam como um entretenimento e uma diversão no Brasil, no mundo inteiro, mas nós vamos falar mais do Brasil, né? Tem um instituto chamado PGB, Pesquisa Game Brasil, que publicou que 3 em cada 4 brasileiros são fãs de jogos eletrônicos. E sobre os jogos eletrônicos, algumas pessoas são a favor, outras são contra, mas, segundo, os estudiosos da área, nem os que são a favor, nem os que são contra os jogos eletrônicos estão completamente certos ou completamente errados. Aqui a gente vai se basear num artigo da internet escrito pela jornalista Marina Anater, foi publicado no dia 25 de outubro do ano passado, 2023. O título é O Impacto dos Videogames na Sociedade, pelo Jornal da Comunicação, da Universidade Federal do Paraná. E aí, a Marina escreve os benefícios gerais dos jogos. Então, graças a ele, aos jogos eletrônicos, é possível aprimorar as habilidades motoras, as habilidades cognitivas, surge o aprimoramento de uma capacidade de resolver problemas mais complexos, o aprimoramento na tomada de decisões, assim, rapidinho, né? Num curto período de tempo, né? O pessoal está lá jogando, tem que ser muito rápido, né? O aprimoramento na coordenação dos movimentos precisos, o desenvolvimento da liderança, o desenvolvimento da atenção, a melhoria das estratégias. E também os jogos criam comunidades de jogadores online, né? E às vezes até possibilitam conexões globais, né? E também o trabalho em equipe. Também os jogos trazem benefícios na educação, porque os jogos podem ser ferramentas poderosas de ensino, desenvolvendo o pensamento crítico, desenvolvendo a criatividade, possibilitando a abordagem de temas complexos de uma forma lúdica, de uma forma estimulante.
facilitando o aprendizado de outras línguas, principalmente o inglês, né? Porque nos jogos aparecem as legendas, as trilhas sonoras, e também há benefícios para a educação mental, para a saúde mental. Então, a pessoa joga, ela, né, conforme o jogo, é um escape da tensão do dia a dia, é um relaxamento, funciona assim como uma terapia. E, nesse sentido, auxilia também no tratamento de distúrbios mentais, reduz o estresse, melhora o humor, promove a socialização. Tem até um estudo da faculdade, da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, que concluindo que as pessoas que jogam até 4 horas por dia, até 4 horas por dia, se sentem mais alegres, dizem que se sentem mais alegres. Mas não é só benefício que acontecem, há também malefícios. Quando as pessoas exageram no tempo do jogo, e tem pessoas que costumam exagerar, né? Ficam assim, horas e horas e horas jogando, e enquanto a pessoa está jogando, ela libera um neurotransmissor chamado dopamina, né? Aqui entre os neurônios. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da euforia. E de tanto querer dopamina, se sentir bem com a dopamina, isso acaba se transformando num vício. E aí a pessoa quer jogar cada vez mais. E aí, qual é a consequência? Se a pessoa fica horas e horas e horas jogando, o sedentarismo, e aí surge a obesidade, distúrbios do sono, problemas de visão, de audição, de má postura, o isolamento social no sentido assim, né, de um contato real, a perda do interesse nas atividades que anteriormente eram prazerosas. Às vezes a pessoa negligencia a sua alimentação, o seu estudo, as suas horas de sono, o seu trabalho. E também tem outra questão, as pessoas ficam tão aficionadas, tão viciadas, que tem aquele desejo constante de obter pontuações altas, mas isso nem sempre acontece. Aí a pessoa cai na frustração, e isso gera irritabilidade, estresse. A APA, que é a Associação Americana de Psicologia, concluiu que não há comprovação de que os jogos ocasionam alterações neurológicas, né? Assim, muda a configuração dos neurônios do cérebro. E também não há comprovação de que os jogos têm consequência, atos de violência. Mas, segundo a própria APA, os jogos de guerra, os jogos de tiro podem estimular a agressividade em questões emocionais, ou seja, o estado de humor fica alterado, mas não há uma alteração no comportamento. A pessoa se sente, né, irritada, fica com raiva, mas não que ela vá partir para um comportamento, né, de agressão. E a indústria de jogos cresceu muito, cresceu exponencialmente nas últimas décadas, porque acabou se tornando, né, uma forma de entretenimento assim das mais populares e lucrativas, não só no Brasil, no mundo todo. E nos últimos anos, houve um enorme avanço em termos de hardware, de software. Isso permitiu o desenvolvimento de jogos cada vez mais complexos, cada vez mais realistas, né? Quando a gente pega um joguinho, né, de décadas atrás, era tudo assim, né, uns gráficos, né, o bonequinho ia pulando, né, o Mega Drive, né, e aí era uma coisa assim, com aquela musiquinha.
Os jogos de hoje, você não sabe se é uma filmagem de uma cena real, se é o computador que criou. Então, são jogos cada vez mais realistas. Também evoluíram muito os consoles, os computadores, os dispositivos móveis, né? Tablet, celular. Tudo isso trouxe uma maior capacidade de processamentos gráficos, né? Bastante avançados, trouxe recursos de realidade virtual e aumentada, trouxe interfaces mais intuitivas, os controles, né? Os controles aqui são cada vez mais sensíveis ao toque, tem até sensores de movimento. Então, todas essas tecnologias contribuíram para a imersão dos jogadores, né? Ele se sente no meio daquele jogo, se for uma guerra, um tiroteio, ele se sente lá participando, né? Então, contribuiu muito, né, todo esse avanço tecnológico para essa imersão cada vez mais realista dos jogadores e para a criação de experiências mais envolventes, né? Você se sente realmente dentro daquele mundo. Então, os jogos eletrônicos se tornaram um mercado multibilionário, bilhões, né? Com a venda de jogos em formatos físicos, aqui, ó, formatos físicos, né? Jogos em formatos físicos, digitais, ou assinatura de serviço de jogos, ou a publicidade em game, né? E esportes, né? Então, você está jogando, aparece uma marca lá, né? De algum produto, né? No meio da cena. Também surgiu a monetização dos jogos, a popularização daquele modelo free to play, né? Então, você joga, o jogo é grátis, mas se você quiser implementar, colocar mais itens, mais recursos, aí você precisa comprar. No Brasil, tem até um projeto de lei chamado Marco Legal para a Indústria de Jogos Eletrônicos e para os Jogos de Fantasia. É o PL 2796/21, chama Marco Legal de Games. E a finalidade é criar políticas para impulsionar o desenvolvimento desse setor no Brasil, por meio da regulamentação dessas atividades e da concessão de incentivos fiscais. E outra coisa, assim, muito importante que os pais não podem deixar de observar é a classificação etária. Então, ó, jogos para, né, a partir de 15 anos, jogos a partir de 10 anos, né? Isso é muito importante. A classificação etária ajuda a família a decidir se o jogo é apropriado ou não para os seus filhos, né? Conforme a idade deles. E então tem essas leis que regulam a classificação etária, que regulam os conteúdos de publicidade, que regulam a proteção ao consumidor. Todas essas leis variam conforme o país. Alguns países regulam até o conteúdo dos jogos. Por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha são proibidos jogos que trazem uma propaganda nazista ou apresentam uma violência extrema. Na China e na Coreia do Sul, né, o governo está muito atento à questão do perigo do jogo se transformar num vício, né? A pessoa joga e adoece, né? Por isso, eles impuseram uma limitação no tempo de jogo e também colocaram requisitos para identificar os jogadores online e também colocaram restrições financeiras para impedir gastos excessivos, né? Então, a pessoa vai comprar pela internet. Não, olha, você já gastou demais, por enquanto não pode mais gastar, né? Tudo isso para proteger
a criança, o jovem, né? Então, os videogames, eles trouxeram e trazem, né, um impacto muito significativo na sociedade. A gente viu aqui, tem impacto positivo e tem impacto negativo. O impacto positivo, né, o jogo se transformou num entretenimento, num lazer. Entretenimento é diversão, né? No lazer, promove a aprendizagem, a socialização. Essa socialização até ultrapassa fronteiras. Às vezes a pessoa está jogando aqui no Brasil com alguém que está lá no Japão. E os aspectos negativos, o aspecto negativo é esse uso excessivo, né, que leva ao isolamento social, ao sedentarismo, à negligência das responsabilidades, ou seja, se transforma num vício. Por isso, os pais devem controlar o uso de videogames, né, para aproveitar os benefícios e minimizar os malefícios. Mas falando especificamente dos jogos violentos, que até aqui a gente falou dos jogos em geral, né? Os jogos violentos, né? Que outros males os jogos violentos podem acarretar? Quantas horas a criança, o jovem, passa na frente do computador jogando? Que tipo de jogos eles preferem? Infelizmente, são os games mais violentos e que são os preferidos pela garotada. Então, o que fazer? Quais devem ser os limites que os pais devem impor? Será que os pais devem proibir algum tipo de jogo? Bom, a gente já viu aí a questão da classificação etária, né? E a gente viu como a Alemanha também proíbe esses conteúdos que falam, que incentivam o nazismo ou extrema violência, né? Bom, primeiro, a gente pode fazer a seguinte pergunta: quais são os efeitos nas crianças ocasionados pelos jogos violentos? Os violentos. A gente já viu que todo jogo, de uma forma geral, traz os benefícios e quando o seu uso é exagerado, a pessoa passa mais do que 4 horas por dia jogando, que é o que a APA recomenda, a Associação Americana, né, de Psicologia, que diz assim: as pessoas que jogam até 4 horas por dia se sentem felizes. A partir de então, vai se transformando num vício. Então, mas fora esses benefícios, esses malefícios, o jogo violento em si, o que mais que traz de ruim, né? E aí, novamente, não há um consenso. As conclusões dos estudos, né, divergem, mas, em geral, os especialistas concordam que há uma relação entre jogos violentos e comportamento agressivo. Mas comportamento agressivo é diferente da prática da violência. Isso são coisas diferentes. A pessoa pode estar se sentindo, né, nervosa, irritada, mas ela, né, partir para a violência em si são coisas diferentes. Os estudiosos no assunto dizem que não são os jogos que inspiram os jovens a sair atirando nas escolas. Tem questões mais profundas atrás disso tudo. O fator, segundo eles, né, segundo psicólogos, psiquiatras, educadores, né, o fator determinante na formação da personalidade das crianças, dos jovens, é o ambiente em que eles vivem. O lar, a escola, a vizinhança. Tem um blog que está lá na internet, da fábrica de brinquedos Tateti. E realmente vem ao encontro do que a gente leu aqui no Jornal da Comunicação, né? Do que a gente trouxe do Jornal da Comunicação, que escrevem, né, aqui no blog, as chances de que o universo virtual, um jogo, por exemplo, por mais violento que seja,
transforme a vida de quem se sente respeitado e amparado na vida real é infinitamente menor do que no caso de um jovem que viva em um ambiente desajustado. Então, por exemplo, a pessoa, ela vive numa família que a respeita, que a ampara, e ela joga esses jogos violentos, ela não vai acabar assim se tornando violenta por causa do jogo, porque ela tem toda essa base, né, da educação que ela recebeu do ambiente. Agora, quando a criança, o jovem, ele já vem de um ambiente desajustado, aí, né, essa é a questão mais perigosa. Então, culpar os jogos violentos pelo comportamento dos filhos e dos alunos, escreve aqui né, nesse artigo, é uma forma dos pais e das escolas transferirem as suas responsabilidades e justificarem suas próprias deficiências na tarefa de educar. Então, se a criança é violenta, aí a culpa, a responsabilidade de cuidar dessa criança, de orientar bem, a responsabilidade é dos pais, principalmente dos pais, e da escola também. Mas muitos dizem, é porque joga esses jogos violentos, por isso que pratica a violência. Mas o cerne da questão é o ambiente em que a criança e o jovem vivem. E aí também a importância de impor limites. Os psicólogos, os educadores são unânimes. É preciso impor limites, porque o maior risco do jogo é que ele se transforme num vício, né? Quando a criança fica o dia inteiro jogando. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde considerou que esse uso exagerado de games, né, a criança, o jovem, a pessoa adulta também, fica muito tempo jogando, isso acaba sendo um transtorno mental. Mas como saber quais são esses limites adequados? No caso dos pais, né? Como perceber que a diversão se transformou num vício, se transformou num distúrbio mental? E aí os pais, os professores também, mas principalmente os pais, devem observar o comportamento da criança ou do jovem, se ele mantém ou não os interesses em outras atividades, como está seu relacionamento com outras crianças, com os outros jovens. Os pais devem acompanhar o rendimento escolar, as lições de casa, observar se, né, a criança ou o jovem está tendo insônia ou um sono agitado. E tem outra questão, o jogo, ele foi feito assim com a finalidade de proporcionar prazer. Mas há pessoas que usam jogos como fuga, para fugir dos problemas familiares, dos problemas escolares, das próprias inquietações. Ela não, né, ela não quer olhar, né, para a sua questão. E aí, então, voltando à pergunta, que limite deve ser imposto? Cada caso é um caso, não tem uma receita pronta para todos. Por exemplo, se a criança está de férias, é final de semana, é feriadão, aí ela pode jogar um pouco mais, mas se é época de provas, aí, né, a prioridade é a escola. E também o jogo não deve afetar as rotinas diárias, as obrigações do dia a dia, os estudos, a hora das refeições, a hora do sono, os relacionamentos. E os pais devem participar da vida dos filhos, se interessar pelos jogos, jogar com os filhos. Isso proporciona uma aproximação pais e filhos, oportunidade de diálogo.
mas é preciso impor limite às crianças e respeitar o limite das crianças. Impor e respeitar o limite das crianças e às crianças, né? E os pais devem dar o exemplo, não devem ficar maratonando noites e noites, né, as séries da TV, da Netflix, né? Não devem ficar o tempo todo grudados lá no celular, porque senão, né, a famosa frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é deseducação, né? Os pais aí estão deseducando, porque o exemplo é mais forte do que qualquer quantidade de palavras, né? Hoje em dia, ser pai, ser mãe, é um grande desafio, né? Esse mundo tecnológico, né? Houve muita mudança, né? Mudanças tecnológicas nos últimos tempos, mudanças sociais, mudanças na educação. Então, ser pai, principalmente ser pai de adolescente, é um desafio maior ainda, né? O jornalista Jean Bruno Guerreiro, escreveu na revista Viver Mente e Cérebro, da Scientific American, número 155, que a rebeldia é a marca da juventude. E nos últimos tempos, né, nas últimas décadas, houve uma redefinição do papel do pai, do papel da mãe. No passado, o pai era a autoridade no lar. Em casa era assim. A mãe, né, ela estava lá para dar carinho, amor, cuidado. Mas hoje as regras da família são outras. Existe um contrato, pais e filhos. O Jean Bruno escreve: houve uma afetivização do papel de pai, ou seja, a autoridade do pai acabou adquirindo ou se transformando numa, no afeto, assim, trazendo um caráter afetivo. Isso que é afetivização, né? Então, é uma aproximação amorosa com o filho, unida, essa aproximação é unida a um forte sentido de identificação com o filho, criar vínculos. Aí a importância dos pais jogarem com os filhos, os pais se aproximam para se identificarem com eles, e jogar com eles é uma ótima oportunidade. Então, é preciso criar regras elásticas, corrigíveis, aperfeiçoáveis, conforme, né, a necessidade de cada família, de cada criança. E o Jean Bruno cita um professor de psicologia da Faculdade de Milão, lá na Itália, professor Charmet, e onde ele escreve que esse desarme da autoridade do pai, né? Então, a autoridade do pai diminuiu ou desapareceu, né? E essa gestão compartilhada e contratual, né? Então, é tudo na base do diálogo, é uma gestão que tem regras elásticas, corrigíveis, aperfeiçoáveis. Isso forma filhos mais pacíficos, mais abertos à possibilidade de convencimento, isso gera mais diálogo, e a partir disso tudo, o conflito de gerações diminuiu, a contestação juvenil praticamente desapareceu, por conta dessa educação à base de contratos, de normas decididas a dois, né? Decididas pelos pais e filhos, né? É uma combinação entre eles, né? Então, essa administração da educação por contratos não é nada fácil para os pais, porque não existia isso do passado. Então, os pais não têm esses modelos do passado. Mas hoje, conforme escrevem, né, esses jornalistas e esse professor de psicologia,
Hoje não se espera mais que o jovem obedeça cegamente o pai ou a mãe, mas o que se espera é que o jovem entenda o pedido dos pais, né, do pai e da mãe, por que que o pai e a mãe pedem isto ou aquilo. Em suma, né, como escreve o professor Charmet, o ofício de pai tornou-se mais difícil hoje em dia e requer, olha só, curiosidade do pai. Por isso que o pai tem que ir em busca de informação, saber o que está acontecendo no mundo do adolescente. Aí, nesse nosso tema de hoje, inclui conhecer os games. Os pais devem se interessar pelo mundo dos filhos, mas os pais precisam ter o cuidado de não confundir a própria adolescência que tiveram no passado com a adolescência dos filhos hoje, porque os tempos mudaram. Houve mudanças muito importantes ao longo das últimas décadas. E também não pode, os pais não podem cair no oposto, né? Os pais serem amiguinhos dos seus filhos, assim, de igual para igual. Isso é ser negligente. Ah, você quer, pode ir. Ah, tá bom. Não, nós somos amigos. Não, tá tudo bem, concordo com tudo. Não, isso daí é ser negligente. Os pais têm a experiência, têm a maturidade psicológica, têm a maturidade emocional, têm a responsabilidade de serem os condutores de seus próprios filhos, né? Então, é muito importante que tudo isso seja observado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, é Santo Agostinho que escreve que os pais devem observar os germes dos vícios dos filhos desde o berço. Então, desde que pequenininho, né, já apresenta algum comportamento inadequado, né? É o germe de vícios que depois pode se fortalecer na idade adulta. E aí os pais devem se dedicar a combater esses vícios nascentes nos seus filhos desde bebezinhos, né? Sem esperar que esses vícios, conforme diz Santo Agostinho, lancem raízes profundas, que aí fica mais difícil de arrancar esses vícios, né? Quando já for adulto, super viciado. Os pais devem ser assim, como bons jardineiros, arrancar os brotos daninhos à medida que aparecem na árvore. Isso inclui impor os limites, né, no uso dos jogos. Só que, como todos os estudiosos vêm nos dizendo, as regras devem ser elásticas, nada rígido, tudo na base do diálogo. Então, amigos queridos, vamos fazer uma vibração para o nosso planeta todo, para cada governante de cada nação, que eles possam trilhar o caminho do bem. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam passando por dificuldades, por doenças, por sofrimentos, por desempregos, por todos aqueles que estão partindo para a pátria espiritual. Vibremos por aqueles que estão buscando vencer na vida, se tornarem pessoas de bem. Vibremos pelos bons espíritos que estão sempre conosco, que eles possam nos acompanhar no nosso dia a dia, nos amparar, nos proteger, nos inspirar, a nós e aos nossos familiares. Senhor, abençoa todos que aqui estamos, trabalhadores do SEAC, do plano espiritual e do plano material. Senhor, nós te agradecemos por todos esses ensinamentos, por todos esses livros, por todas essas lives, por todas as conversas amigas, por tudo que já aprendemos e por tudo que ainda vamos aprender. Ajuda-nos, Senhor, a fazer bom uso de todas essas informações, que possamos transformar o nosso conhecimento em sabedoria, para nos tornarmos pessoas melhores e para que esse mundo também possa
estar um pouquinho melhor com a nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, eu agradeço muito todos que aqui estiveram e que ainda estarão. Uma boa noite.